Meninas, bom dia para vocês. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma. Que o Espírito Santo do Senhor fale conosco nessas primeiras horas da manhã, né, desse dia, nos dando paz, nos dando sabedoria, nos dando discernimento. E o tema da mensagem de hoje, né, eu coloquei um tema para a minha meditação, que é quando o inverno chega. Esse é o tema da meditação que eu quero trazer para vocês quando o inverno chega, e está baseada na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, o capítulo 4, os versículos 6 até o 22. É um texto um pouco grande, onde Paulo se dirige diretamente, a carta toda ele está se dirigindo a Timóteo, mas aqui ele fala de uma forma mais, digamos assim, mais íntima com Timóteo. E o versículo 6, vamos orar, né? Antes de fazermos a leitura. Senhor Deus, diante da tua santa palavra, nós nos colocamos com toda reverência, Senhor, porque o teu livro é sagrado e tem palavras de sabedoria. O Espírito Santo do Senhor nos ilumine, para que a gente possa se alimentar espiritualmente já nesse primeiro momento da manhã, para enfrentarmos as dificuldades e as lutas do dia, com a tua presença em nossas vidas e em nossa mente. Abençoar cada uma, que a nossa mensagem de hoje, Senhor, ela nos ajude para nos fortalecer e nos fazer entender, Senhor, que a tua presença é o que a gente mais precisa. Eu te agradeço por tudo, abençoa cada um. E os pedidos de oração, aqueles que foram feitos aqui, aqueles que não foram feitos, mas o Senhor conhece, sejam atendidos se essa for a tua vontade, porque a tua vontade é sempre a melhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Paulo está falando, é um dos momentos mais tristes de todas as epístolas de Paulo, é justamente esse que ele está falando aqui. Apesar de ser um texto cheio de esperança, mas também tem tristeza pela certeza da morte iminente. E ele fala assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aí, continuando, ele agora fala diretamente das dificuldades que ele passou. E ele diz assim a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Aí diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí, continuando, ele diz: saúda Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudêncio, Lino, Cláudio e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Então, a gente vê aqui que Paulo, nesses momentos finais aqui da carta a Timóteo, ele não vai falar sobre doutrinas, sobre comportamentos, ele vai falar de uma forma mais pessoal,
mostrando as dificuldades que ele enfrentou nesses momentos finais da vida. Acho que vocês se lembram que Paulo havia sido preso anteriormente, só que a sua prisão tinha sido em uma casa, onde havia um guarda que estava sempre com ele, mas ele estava em uma casa. Dessa vez, Paulo não está em uma casa, Paulo está em um calabouço. E se as prisões de hoje já não são boas, imagine há quase 2000 anos atrás como eram complicadas. Eram calabouços frios, onde os prisioneiros, no caso de Paulo em especial, ele estava no corredor da morte. Ele sabia que ele não sairia vivo dali. Ele sabia que não tinha mais como receber uma sentença positiva, uma sentença de libertação. Paulo, ele estava no corredor da morte, esperando os últimos momentos da vida dele para sofrer o seu martírio. E a gente observa aqui que nos versículos 6 a 8, ele diz que já está sendo oferecido por libação e o tempo da partida é chegado. Então, ele estava diante de uma morte iminente, de algo que ele não sabia como seria. Se seria uma morte sofrida, porque eu acho que para a pessoa que está perto da morte, isso vale, isso conta, isso angustia muito. Como será a minha morte? Como será a minha partida? E vocês sabem que Paulo ele foi decapitado, né? Ainda bem que não foi uma morte com uma tortura tão grande, como era muito comum no Império Romano. A morte dele foi de uma forma mais rápida. Mas a angústia, por estar nos últimos momentos da vida, eu acho que todo ser humano tem. E não é diferente com Paulo, que, apesar de ser um grande homem, de grande fé, mas era um homem, ser humano, e sofria essas angústias. Então, a gente vê aqui a estação do inverno, que, na minha opinião, é a estação mais difícil de todas na vida de Paulo, que ele vai narrar para Timóteo justamente as coisas que haviam acontecido. Interessante notar que em nenhum momento ele se queixa ou ele reclama, porque está chegando o dia da sua partida. O que Paulo se queixa a Timóteo é sobre as pessoas que haviam abandonado ele, sobre o momento em que ele vivia e que pessoas haviam abandonado, pessoas que haviam causado mal. Então, a primeira coisa que eu trago para a nossa meditação é, Paulo, ele pede a Timóteo, procura vir depressa. E lá no final do texto diz assim, procura vir antes do inverno. Por que esse cuidado de Paulo de pedir a Timóteo que vá depressa e que venha antes do inverno? Porque ele sabia que andar, viajar durante o inverno era muito difícil. E que se Paulo deixasse para ir depois que o inverno passasse, Timóteo, muito provavelmente não encontraria Paulo vivo. E ele estava precisando da companhia amiga de Timóteo, que para ele era como um filho. Paulo estava precisando de pessoas ao seu lado que o fortalecessem nessa hora tão difícil. Então, o inverno da vida, ele sempre vai chegar de uma forma ou de outra. Para algumas pessoas, esse inverno ele dura um tempo curto. E como é bom quando o inverno passa, e quando a primavera vem, quando os frutos vêm, quando a sensação boa de alegria e de vitória vem. Mas para outras pessoas, esse inverno ele é muito mais demorado. No caso da vida de Paulo, a gente vê um homem que ele passou por mais situações difíceis do que situações de conforto. Na verdade, eu nem consigo ver muito conforto na vida de Paulo. Eu vejo um homem que passa por muitas situações difíceis, desde que ele decide dizer sim para Jesus, naquele dia lá em Damasco, quando ele cai com aquela luz forte que vinha do próprio Senhor e que o Senhor aparece para ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir dali, a vida de Paulo foi uma vida cheia de dificuldades. Ele narra em uma de suas cartas o quanto ele sofreu. Ele diz que esteve na voragem do mar algumas vezes, inclusive o barco onde ele estava afundou, mas todos se salvaram. Mas imagine a aflição que eles passaram. Ele foi açoitado muitas vezes, foi apedrejado outras vezes, passou por dificuldade entre as pessoas que eram seus inimigos, mas também entre pessoas que eram seus patrícios, ou seja, sua família. Ou seja, a vida de Paulo é cheia de dificuldade. E aqui, no final da sua vida, ele não está numa vida mais tranquila do que deveria ter. E a gente aprende que o inverno de algumas pessoas, eles duram muito tempo, assim como foi o inverno de Paulo.
Eu não gosto daquela frase, eu não gosto, não cito, não compartilho. Não sei se vocês gostam, mas tem uma frase que diz assim, que no final tudo vai dar certo. E se não deu certo, é porque o final não chegou ainda. Não, para mim é uma falácia. Porque, humanamente falando, nem sempre vai dar certo. Humanamente falando, há alguns diagnósticos que não há vitória no final. Que mães, elas levam seus filhos pelos quais elas oraram tanto, clamaram tanto, buscaram tanto a Deus, jejuaram tanto, e no final levam para o cemitério para ser enterrado. Então, eu não vejo que sempre aqui na Terra tudo vai dar certo. Tem um slogan de uma igreja famosa aí que diz assim, pare de sofrer, a felicidade espera por você. É uma igreja muito famosa. Mas, no inverno da vida, que a gente passa aqui na Terra, nem sempre a primavera chega aqui. E foi exatamente isso que Paulo viveu. Paulo, ele tinha uma esperança maravilhosa de uma coroa da vida que o Senhor tinha reservada para ele. Mas que essa coroa da vida seria dada, será dada ainda, né? Não seria, será dada ainda na manhã da ressurreição pelo próprio Senhor. Mas aqui ele viveu, sofreu e morreu como prisioneiro. Prisioneiro. Ele morreu como mártir em uma prisão romana. Então, a gente precisa entender que na nossa vida, a vida do cristão, existe o inverno, mas que nem sempre nessa terra nós vamos ver a primavera. É muito interessante, é muito importante falar isso. Nem sempre a gente vai ver os momentos de felicidade aqui. E Paulo, ele sofreu muito também, porque ele precisava da força de pessoas essas que falharam com ele. Aí eu pergunto para vocês nessa manhã, que tipo de pessoas nós somos no inverno das outras? E que tipo de pessoas elas são nos nossos invernos? Porque é muito fácil a gente questionar quando nós estamos passando por dificuldades nessa trilha, nessa caminhada espiritual, e que fulano não me ajuda, cicrano não me dá importância. Mas que tipo de pessoas nós estamos sendo? É muito fácil olhar apenas pelo ângulo da visão de Paulo, que estava passando pela dificuldade. Mas a gente precisa também olhar pela visão de Timóteo, que foi aquela pessoa que se apressou a ir ter com Paulo. É interessante que tem um versículo aqui que Paulo fala, Timóteo, quando você vier, traz a capa que eu deixei em Troade. Ou seja, ele ia passar por um inverno, a temperatura ia cair, e dentro da prisão não havia conforto. Então ele pede, Timóteo, traz a capa. Ele precisava dessa capa para se aquecer. No inverno da vida, irmãos, a gente pode levar essa capa para muita gente que está passando por dificuldades. Nos invernos da vida, quando a doença chega, ou quando a depressão chega, ou quando a tristeza profunda chega, os problemas chegam, a dificuldade financeira chega, nós podemos levar essa capa para os nossos irmãos se aquecerem melhor durante suas situações de inverno. E eu pergunto para vocês, quem nós estamos sendo nessa estação da vida? Eu sei que para algumas o inverno está passando agora, nesse momento. Já para outras, estão vivendo na melhor fase da vida. Mas, com certeza, todo mundo conhece alguém que está passando por uma dificuldade, por uma provação, enfrentando um momento difícil, enfrentando o período mais difícil da vida. E quem somos nós diante da situação que os outros estão vivendo, caso a nossa situação esteja confortável agora? Quem somos nós? Será que nós somos um Timóteo que leva uma capa, ou seja, que de alguma forma, de alguma maneira, seja com palavras, seja com recursos, está indo amenizar o sofrimento da outra pessoa? Eu queria contar para vocês, nesses minutos que nos faltam, sobre a minha experiência, a experiência que eu tenho vivido. Na verdade, eu não vou contar de uma experiência que eu já passei. É muito bom, eu já falei na igreja muitas vezes, as meninas que estão aqui, que moram aqui perto de mim, já ouviram muitas vezes, vocês vão ouvir mais uma vez, meninas. Mas é muito bom quando a gente conta um testemunho de vitória. É muito bom. É muito bom quando a primavera chega.
É muito bom quando a gente tem mensagem maravilhosa para contar sobre o que Deus fez. Mas não é fácil contar quando nós estamos vivendo ainda esse inverno. E é sobre isso que eu queria falar para vocês, nesses minutos que nos faltam. Eu tenho 3 filhos, e a minha mais nova, ela nasceu no dia 10 de fevereiro de 2020. Em março, ela só estava com 1 mês de vida, ela adoeceu, ela começou a ter febre. E vocês sabem que febre em bebê tão pequenininho não é normal, de forma nenhuma. E eu achei muito estranho, né? Já com a experiência de 2 filhos, eu resolvi levar imediatamente para o hospital. Não esperei, como a gente costuma esperar, quando o nosso filho é maior, que é apenas uma virose vai passar. Eu não esperei, levei. E ao levar para Queimadas, foi feito um exame e constatou-se que ela estava com infecção urinária. E tudo bem, foi tratada, ela foi internada, passamos 7 dias lá, voltamos para casa. Quando ela estava com 5 meses, minha filha do meio, que na época tinha acabado de completar 4 anos, adoeceu. Ela vinha de umas semanas com muita febre e tudo. Nós levamos para Queimadas, a minha filha de 4 anos. E estava com infecção urinária. Olha só, infecção urinária tem perseguido a minha vida. E ela estava com infecção urinária. E ela precisou ficar internada. Isso numa quinta-feira, no mês de julho. Se eu não estou enganada, foi no dia 18 de julho. Não tenho certeza da data. Quando foi na segunda seguinte, a minha bebezinha, que agora estava com 5 meses, começou a ter febre também. E eu levei para lá e também estava com infecção urinária. Ficamos internados. A família quase toda, só não o meu menino. Mas eu, meu marido e as minhas 2 filhas ficamos lá, no mesmo quarto, inclusive. Durante a pandemia, aquela dificuldade toda, mas passou-se o período de internação, viemos para casa e fomos investigar. Descobrimos que ela nasceu com uma malformação, e essa malformação causa inúmeras infecções urinárias que vão atingindo os rins. E o médico falou, o caso dela não é simples, porque ela tem uma malformação no nível mais alto, o nível vai de 1 a 5, dela é o grau mais alto em um lado, e do outro lado é o grau 4, ela provavelmente vai precisar de uma cirurgia. E se não for tratada, ela pode perder a função renal. E começamos, então, a nossa luta, desde aquele momento. Ela começou a tomar antibióticos diariamente. Durante esses 5 anos, ela nunca ficou um dia sem tomar antibiótico. E em alguns momentos ela estava bem, em outros momentos o remédio não fazia efeito, ela voltava a ter a infecção, ficou internada 3 vezes, e chegou o dia, né? Agora em fevereiro desse ano, ela completou 5 anos, levamos para o médico, ele falou, ela não teve melhora, ela precisa ir para cirurgia, não tem o que fazer, não tem como a gente protelar mais, porque ela corre o risco de perder a função dos rins, e na sua fase adulta ir para a hemodiálise. E nós marcamos a cirurgia, fomos para Recife e fizemos a cirurgia. Quando, inclusive, uma das quartas-feiras que foi feita aqui, eu até estava assistindo lá de Recife, lá do hospital. E saímos de lá, depois de 1 mês, fizemos o exame. O exame mostrou que ela havia sido curada. O refluxo que ela tinha, ele diminuiu. Aliás, ele não diminuiu, ele desapareceu. A cirurgia foi um sucesso. E aqui eu contei na igreja e fiquei muito emocionada e feliz. É muito bom contar testemunho de vitórias. Mas, em maio, ela teve uma outra infecção urinária. Desmoronou. Veio a incerteza, a tristeza, veio o choro. E vieram as perguntas, Senhor, por quê? Por que está acontecendo de novo? Se ela passou por uma cirurgia tão grande, uma cirurgia difícil, e agora estamos vivendo isso de novo. Aí nós tratamos, em julho, ela teve uma outra infecção urinária. Fizemos vários exames na mesma semana e foi constatado que a cirurgia foi um sucesso, mas a cicatriz em um dos lados havia causado uma obstrução e ela precisa voltar para a mesa de cirurgia. E ali,
para mim, muita coisa desmoronou. Eu peço até perdão para quem passou por problemas muito maiores, mas cada pessoa sabe o problema que passa e as dificuldades que passa, né? E quando uma coisa é com o filho da gente, a gente sabe que é muito grande, porque é o ser que a gente mais ama nessa vida é um filho. E eu sei que tem mães que perderam seus filhos, cuja doença levou seus filhos. Eu não imagino nem o tamanho dessa dor. Mas viver uma experiência dessa é muito dolorosa. E eu me lembro que em alguns momentos eu desabei. Eu chorei, clamei muito ao Senhor. E a minha pergunta ao Senhor era por quê? Mas, Senhor, por que a gente tem que passar por isso de novo? Por que não deu certo? Por que deu certo para resolver um problema e se originou um outro problema que é tão grave ou até mais grave do que o primeiro? E sabe, irmãos, irmãs, digo uma coisa para vocês. Durante o inverno da nossa vida, a gente nem sempre vai ter as respostas. Nem sempre. Nem sempre o Senhor vai revelar para a gente o motivo das coisas. E muitos pensamentos vêm à cabeça. Eu acho que o pensamento clássico é: será que eu estou distante de ti, Senhor? Será que o Senhor não me ouve? Será que eu estou em pecado? Sempre esses pensamentos vêm na cabeça. Mesmo a gente sabendo que o nosso Deus é rico em misericórdia, e nem sempre as coisas que acontecem são por esse motivo. Mas são essas tempestades da vida, esse inverno, no momento mais frio, mais desesperador, que a gente chega a uma conclusão. O Senhor é tudo que a gente tem. E ele não prometeu que tudo ia sempre dar certo conforme aquilo que a gente quer. Porque assim, eu quero que as coisas deem certo conforme o que eu quero, que é confortável para mim, que é agradável para mim. Mas o Senhor, ele diz assim: não, Priscila, calma, não é desse jeito. As coisas vão se encaminhando conforme eu acho que é o melhor. E a gente chora, e a gente clama, e a gente se ajoelha, e a gente jejua. E a gente diz: mas, Senhor, o que é que pode ter de bom em uma cirurgia difícil, complicada? Para vocês terem ideia, minha filha, ela passou 4 dias, era para passar 5, mas ela passou 4 com uma sonda e com um dreno. E ela se incomodava, sempre que ela ia ao banheiro, saía muito sangue. E era para ela ficar com 7 dias, a urina misturada com sangue, para ir limpando da cirurgia. Mas ela ficou 12 dias. Então, sempre que ela ia no banheiro, saía sangue, era desagradável, era preocupante para a gente, porque a gente pensava, graças a Deus, que ela não sentiu dor nesse processo depois que chegou em casa, mas a gente se preocupava porque dizia, será que não está dando certo? Será que há alguma coisa por dentro? Porque a bexiga dela ela foi aberta de um lado até outro. Assim, a cirurgia dela, só explicando para quem não sabe, foi como uma cesárea em mulher, que é bem no pezinho da barriga. Eu não sei quantas de vocês já fizeram cesárea, ou se as mães aqui só tiveram normal, mas eu não sei. Mas a cesárea é um corte mesmo no pezinho da barriga. A cirurgia dela foi assim, ela foi um corte no pé da barriga e abriu a bexiga dela. Então, aquele sangue, durante 12 dias, fazia a gente se preocupar. Será que deu certo? Será que se rompeu algum ponto por dentro? Foi muito angustiante. E, ao passar por tudo isso e a gente ter que viver isso tudo de novo, da mesma forma, é muito angustiante. Eu acho que quem tem filho aqui entende o quanto é angustiante passar esse tipo de coisa. E a gente está vivendo esse momento. E os momentos de mais angústia são aqueles momentos em que a gente entra em conversa com Deus, querendo entender, e a resposta que a gente ouve é o silêncio. É muito difícil o silêncio de Deus, principalmente durante esse inverno, né? O inverno, ele se caracteriza pelo sol que ele é encoberto. Na nossa região, o inverno ele é muito bem recebido, porque a nossa região é uma região seca, e a chuva é um motivo de muita alegria para a gente. Mas a gente sabe que é aquele momento em que o sol ele se esconde, que os dias ficam mais escuros. E na vida espiritual é justamente esse momento de inverno que o ser humano passa. Ele sente como se o sol da justiça, que é o nosso Senhor, ele estivesse encoberto pelas nuvens de problemas. Muitas vezes a gente ora, clama, e não vê uma resposta do Senhor diretamente. Mas a gente sabe que o Senhor está conosco, porque é Ele quem nos fortalece. É Ele que nos mantém de pé
diante dessas dificuldades. É Ele que nos dá forças para que a gente não desmorone, que a gente não caia, para que a gente não se entregue, para que a gente tenha forças. Então, irmãos, é durante o inverno da vida que a gente sente mais forte a presença do nosso Deus. Mesmo, olha que interessante, parece uma contradição, mas mesmo em meio ao silêncio dele, a gente sente a presença dele, porque é durante essa dificuldade que a gente continua caminhando. A gente recebe uma força que a gente não entende de onde vem, muitas vezes. Mas de onde vem tanta força? De onde vem tanta coragem para enfrentar? A resposta é do Senhor que nos leva nos braços, muitas vezes quando a gente não está enxergando a sua presença, né? E eu acho que as dificuldades da vida, elas são muito importantes, porque foram durante essas dificuldades que a gente ainda está passando, que eu pude perceber que o que nós temos, e mais importante, é o Senhor, é a presença do Senhor, são as mãos fortes do Senhor, é o que a gente tem. E se por acaso não der certo, se por acaso nas nossas vidas alguma situação ela não sair conforme o esperado, não significa que nós fomos perdedoras. Significa que o Senhor, ele sabe exatamente, ele sabe exatamente daquilo que a gente precisa para fortalecer a vida espiritual. Eu gosto muito daquele ditado que diz que o sol, o mesmo sol, ele pode derreter a manteiga e pode endurecer o gesso. O mesmo sol. Então, o sol da justiça, que é o nosso Deus, ele se aproveita dos invernos da vida para ficar mais perto da gente, para que a gente sinta mais necessidade dele. Porque quem em alguma dificuldade da vida se afasta de Deus? Eu sei que tem pessoas que se afastam, mas os cristãos de verdade, eles se aproximam ainda mais. É o período da vida que a gente mais jejua, que a gente mais ora, que a gente mais busca na palavra de Deus. Porque como a gente sente como se estivesse distante, como se o Senhor não estivesse respondendo, a gente vai buscar, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero o Senhor perto. Eu quero o Senhor respondendo. Eu preciso da tua presença para me fortalecer. E mesmo que a resposta ela não venha diretamente, a gente vê que o Senhor, ele nos sustenta. Mesmo em meio a essa dificuldade com a minha filha, eu vi a presença de Deus. No hospital, ela precisou ficar muitas horas em jejum sem beber água. A cirurgia estava marcada para 8 horas da manhã. Nós saímos de casa 1 hora da madrugada, porque é muito distante daqui para Recife. Só que quando chegou lá, algumas pessoas precisaram passar na frente. E a cirurgia ela só foi começar depois das 2 da tarde. Esse período todo, para uma criança de 5 anos, não comer absolutamente nada. Ela tinha se alimentado a última vez 7 e pouco da noite anterior. E até 2 da tarde, sem comer absolutamente nada, sem tomar água. E foi tranquilo. Eu vejo a mão de Deus nessas coisas. Acho que vocês estão entendendo. Eu vejo a mão de Deus em tudo isso. Eu vejo a mão de Deus no preparo, eu vejo a mão de Deus no cuidado, eu vejo a mão de Deus no fato dela ficar tão calma, tão tranquila, não se perturbar porque estava com fome, não se perturbar porque estava com sede. Eu vi a mão de Deus cuidando de cada detalhe desse aí, da recuperação dela, eu vi a mão de Deus em tudo. Então o Senhor disse, eu não vou livrar você do inverno, mas durante a tempestade eu vou estar lá. Eu acredito que o Senhor estava lá porque Ele prometeu, e eu senti que Ele estava lá. Mesmo que as coisas não saíram do meu jeito, mas eu senti que o Senhor estava lá. E mesmo que não dê certo, Deus, aqui na terra, né? Como Paulo, que foi decapitado, como tantas mulheres que tiveram que enterrar os seus filhos, como tantas doenças que vêm sem avisar e que fazem a pessoa definhar até a morte. Se por acaso não der certo nessa terra, que a nossa fé, ela jamais ela esmoreça, porque o Senhor tem reservado uma coroa da justiça para todos nós. O Senhor tem uma vida eterna cheia de alegria para todos nós. E a maior alegria da vida eterna não é o mar de ouro, não é a árvore da vida, não são os rios que descem do trono de Deus, não é a glória do lugar, não é o fato do lugar não ter pecado, não ter dor, nem ter sofrimento.
A maior alegria da vida eterna é nós podermos viver eternamente ao lado do nosso Deus, porque essa é a maior necessidade do ser humano. É a eternidade que ele colocou em nosso coração, e a nossa maior necessidade é justamente estarmos na presença do Senhor, nos alimentando com a beleza da sua santidade, com a sua glória. Essa é a maior alegria do ser humano. Isso é que vai nos sustentar e nos fazer tão felizes durante toda a eternidade. Então, eu termino essa meditação dizendo que o Senhor não prometeu, ele não prometeu que nós não passaríamos por dificuldades. Também não prometeu que para todas as dificuldades da vida, ele proveria sempre uma vitória aqui na terra, sempre uma cura de doença, sempre um emprego com um bom salário, sempre vitórias aqui na terra. Ele não prometeu isso. O que o Senhor nos promete é que a sua presença nos acompanhará todos os dias da nossa vida até que ele venha. E a maior vitória do cristão, em meio a dor, preocupação e dificuldade, é saber que a sua presença está do nosso lado, porque a gente só precisa disso. No final das contas, a gente só precisa da presença do nosso Deus. Então, que o Senhor abençoe a cada uma, que o Senhor fortaleça a cada uma, que a gente seja o Timóteo que fortalece os nossos irmãos, levando a capa. Mas se alguém estiver passando por um inverno, como eu estou passando nesse momento, que a gente também aceite do próximo, dos nossos queridos, a força, porque isso também nos ajuda demais nesse momento. Então, vamos orar agora e que Deus abençoe a todos. Querido Senhor, eu te agradeço muito, porque o Senhor é o Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se os invernos da vida demorarem mais para passar do que o que a gente espera, ou se por algumas situações eles nem passarem aqui nessa terra, que o Senhor coloque em nosso coração a esperança de que existe uma primavera eterna ao teu lado, Senhor, onde nós vamos desfrutar por toda a eternidade da tua presença. Mas, Senhor, se for da tua vontade, que a gente sinta a alegria de recebermos a vitória para as nossas orações. É tão bom, Senhor, testemunhar de vitória, é tão bom testemunhar quando tudo dá certo, e eu sei que o Senhor se alegra com a alegria dos teus filhos, mas que em uma situação ou outra, a gente sempre entenda que a tua presença é aquilo que a gente precisa. Obrigada por tudo, abençoa, Senhor, esse ministério, cada uma dessas meninas fortalecendo para esse dia, que a gente sinta a tua presença em nós, em nome de Jesus. Amém.